com as mentoras da M3 Life, onde a nossa psicóloga da mentoria vai estar falando sobre ansiedade, depressão, e a nutricionista vai dar dicas de quais são os melhores alimentos para se combater, né, e prevenir a ansiedade e depressão. E eu vou estar aqui também, né, passando para vocês a importância do exercício físico num programa onde reabilita pessoas que já estão com depressão e aquelas também que têm ansiedade, tá? Então, um tema super quentíssimo. Então, vai ser muito interessante ter a audiência de vocês conosco, tá bom? E agora, pra gente não perder tempo, eu vou iniciar a live, vou chamar a nossa psicóloga Nicole Vitorino e também a nossa nutricionista Larissa Holanda. Olá! Boa noite, meninas! Eu já iniciei, agora é com vocês. Vamos seguir aquele roteirinho, né? Que a gente avisou. E aí é com vocês, tá bom? Certo. Gente, boa noite. Eu sou a Nicole, né? Faço aqui parte do projeto da M3, né? A gente tem uma parceria aí para cuidados da saúde física, mental e alimentar. Há muito tempo, né, que a gente vem ouvindo falar sobre esse tema. Existe um certo preconceito, né? E aí, quanto mais a gente normalizar a fala sobre esse tema, mais a gente consegue ajudar aí as pessoas que necessitam de ajuda, né? E aí, para quem não sabe, o slogan internacional dessa campanha é intitulado de Falar é a Melhor Solução, né? É um tema realmente muito delicado e a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa ir quebrando esses tabus, né? A gente precisa falar sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor, né? Isso, infelizmente, tem sido agravado aí, foi agravado por conta da pandemia, né? O Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio é o dia 10 de setembro, e eu considero esse tema assim válido para ser falado a qualquer momento, não só em setembro, né? Mas em qualquer momento é necessário a gente falar sobre isso, a gente tomar os cuidados acerca disso. O primeiro ponto é desmistificar ditos populares que são muito recorrentes, inclusive na nossa fala, né? Eu acredito que eu vou trazer aqui alguns mitos para que a gente converse sobre eles e que a gente vai desconstruindo a nossa visão acerca do suicídio. O primeiro mito, que eu tenho certeza que é o mais popular, é aquele que a gente fala que quem fala que vai se matar não faz, vai lá e resolve logo, né? A gente tem esse péssimo hábito de falar sobre isso. Não, fulano não quis se matar, não, porque se quisesse se matar, não estaria dizendo para todo mundo, não, né? Quem quer se matar, vai lá, faz do jeito mais rápido e mais fácil, mas não é assim. De fato, as pessoas, né, que tiram a vida, elas falam sobre isso, né? E quem fala não significa que não vai fazer. É muito provável até que essa pessoa faça. Então, assim, as pessoas, né, nessa situação, elas falam sobre isso. Elas falam que vão tirar a própria vida porque elas estão adoecidas, né? A gente quer, de certa forma, curar, entre aspas, aquela doença, né? Se a gente está com uma gripe, obviamente que eu não vou comparar o suicídio a uma gripe, mas é para materializar mais o nosso pensamento. A gente vai falar sobre a gripe, a gente vai em busca de ajuda para curar a nossa gripe. Isso acontece com as pessoas também que têm ideações suicidas, né? Elas falam sobre isso, elas querem ser ajudadas, na maioria das vezes, né? Porque elas estão adoecidas, elas muitas vezes não pensam direito sobre isso, mas elas falam. E quando elas falam, não significa que elas não vão fazer. Elas muito provavelmente irão fazer, certo? Então, eu acho que esse é o principal mito que a gente tem que deixar
de ter no nosso discurso. Quando fala sobre isso, a gente está minimizando a dor de uma outra pessoa, uma dor que só ela sente, uma dor que a gente não pode julgar, uma dor que é particular de cada pessoa. E aí eu já queria desmistificar esse primeiro ponto, né? E que a gente tenha mais empatia com o outro, que a gente possa se colocar mais no lugar do outro quando ele trouxer essa dor pra gente. É muito fácil também as pessoas fazer uma relação da depressão, né? E até mesmo da ansiedade com frescura, né? Ah, isso é frescura. Inclusive, a construção do Setembro Amarelo foi baseado num caso que teve nos Estados Unidos, se eu não me engano, de um rapaz que era muito inteligente. Ele era um rapaz prodígio, ele trabalhava pintando carros. E aí, inclusive, a relação da cor foi que estava pintando carro de amarelo e depois ele veio a tirar a vida, né? E as pessoas ficaram muito surpresas, né? Porque não imaginavam que isso ia acontecer. Mas 90% dos casos, né, das pessoas que tiram a vida, a própria vida, ou que tentam de alguma forma, elas sinalizam sim. Elas recorrem como a última saída, né? Antes disso, não existe a construção de fato desse pensamento, sabe? Elas buscam alternativas para tirar aquela dor que elas estão sentindo, entendeu? E aí, quando a gente fala também sobre uma pessoa que tem depressão ou tem ansiedade, a gente precisa tomar cuidado para não rotular as pessoas, porque as pessoas não são o diagnóstico delas, né? Quando a gente fala que uma pessoa é depressiva ou é ansiosa, ela está naquela condição, sabe? Ela tá depressiva, ela tá ansiosa, certo? Não significa que isso vai ser algo que vai definir ela como pessoa, sabe? Ela pode, se ela buscar os tratamentos necessários, né? Os cuidados necessários, ela pode sim modificar esse quadro. Então, a gente chama de... a gente fala que a pessoa está depressiva ou que a pessoa está ansiosa. Porque a gente acredita que essa condição é uma condição passageira. Assim como a condição de ideação suicida, né? Se a pessoa tiver um acompanhamento, esses pensamentos, eles podem não se concretizar e eles podem também passarem, né? A pessoa pode estar no momento em que teve um período da vida que ela estava passando por uma situação muito difícil e ela cogitou essa saída. E pode ser que depois esse pensamento, se acompanhado, se tratado, possa desaparecer depois. Ou algumas vezes talvez nem tenha. A pessoa entra no quadro ou sempre tem que ter algum ponto da vida dela ali que aconteceu para ela entrar na fase de depressão. Eu vou te dar a resposta que eu mais ouvi dos meus professores na minha graduação. Depende. Tudo depende. Acredito que as pessoas têm um estopim, né? Vem do acúmulo de muita coisa. E algumas realmente nem precisam desse estopim, né? Então, assim, a gente não pode relativizar, generalizar. Pode vir também até de decorrência hormonal, né? Eu andei dando umas observadas em alguns artigos científicos e é como tudo na vida, tem o meio interno e o meio externo, né? Isso. E assim, muitas vezes existe essa, me corrija se eu estiver errada, essa relação da pessoa que tem casos de depressão pela baixa hormonal, né? Uma questão hormonal, desencadeio hormonal. Estresse Existe também, né? É coisa do dia a dia, como a gente vive hoje em dia. Existe realmente uma parte da psicologia, né, que aponta para isso, para baixas hormonais, sim, né? Porque a psicologia ela é dividida por muitas abordagens, né? Então, existe sim um viés da psicologia que acredita nisso, que pode ser desencadeado também por questões hormonais. Não só isso, né? Mas pode ser sim um fator agravante. Para o outro mito, né? Acho que a gente até falou, já começou a falar sobre isso, né? Que
chave é a pessoa identificar, ela mesma que tem a doença, identificar mais ou menos e procurar um tratamento, né? Porque Isso, também muitos acabam, né? Às vezes um familiar percebe e tal, mas a pessoa acha, não, deve ser não, né? E eu acho que um ponto-chave também muito para meio que uma recuperação é a pessoa identificar, né, que ela está precisando de um tratamento, de com mudanças, né? certeza. Com certeza. Por isso que o Setembro Amarelo é tão necessário, sabe? Porque faz as pessoas falarem e pensarem sobre isso. Às vezes, a gente mesma minimiza um pensamento ou um sentimento nosso, né? A gente vai pensar alguma coisa ruim, eu tô pensando é besteira, vou logo esquecer isso aqui. Não, deixa pra lá. Mas, assim, será se não é um ponto de alerta, né? Assim, um pensamento Será que é um desse, ponto né? gatilho, né? Um ponto gatilho, às vezes são coisas que vão juntando e uma coisinha é um ponto gatilho para desencadear, né? Isso. Então, assim, a gente tem que se atentar a esses sinais justamente que a gente dá para as nossas emoções, sentimentos, pensamentos. E a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa falar sobre isso, né? E tem como prevenir, sim. As pessoas que falam sobre isso, elas querem ajuda, elas querem ser ajudadas. E a gente precisa ter empatia, a gente precisa justamente parar de pensar que é frescura, a gente precisa parar de minimizar a dor do outro. A dor do outro, como o próprio nome já fala, é a dor do outro. A gente nunca vai saber o que é que o outro de fato está sentindo, o quanto aquilo está doendo. E essa questão é muito relativa. O que dói na gente pode não doer no outro, o que dói no outro pode não doer na gente. Então a gente tem que ter muito cuidado Outra coisa, em relação a isso. antigamente a gente não tinha tanta informação que nós temos Isso. hoje, né? Então era tratado muito assim, isso é frescura, fulano tem É tudo e falta tal. de feira. Hoje em dia, com toda a informação que nós estamos tendo, e aí profissionais, né, com diferentes soluções, que as pessoas estão identificando mais rápido e se tratando mais rápido, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é realmente esse conjunto de coisas, né? A gente tem como prevenir, a gente precisa estar bem aí no bem-estar que a gente costuma chamar de bem-estar biopsicossocial, né? Que é o bem-estar biológico, da saúde mesmo fisiológica, da saúde mental e da saúde social, né? A nossa saúde social, ela foi muito afetada, muito prejudicada por conta da pandemia. Então, assim, é algo que é ainda mais agravante, né? E que a gente precisa realmente estar em alerta. Não vamos esperar perder uma pessoa querida, né? Se ela está sinalizando algo em relação a isso. Sem contar que, assim, a pessoa depressiva que vem atirar a sua vida, depois do ocorrido, a família ela sofre muito, né? É, A família também adoece da depressão após o suicídio isso. daquele paciente, vamos se falar assim. E acontece. Então a família ela carrega essa culpa, né? Para o resto da vida. Acaba até com a família, porque acontece muito, às vezes o filho se suicida e o pai e a mãe não conseguem mais conviver porque tem lembranças, né? E aí, muitas das vezes, até se separam. Os irmãos, né, adoecem também. E aí depois vem o discurso muito forte da família de lembrar, né? Ele ainda chegou a falar, ele ainda disse que ia fazer, mas eu não acreditei. Enfim, gera realmente um certo remorso em relação a não ter ajudado É, essa pessoa que ela ele poderia ajudar. não acreditava, ou então achava que era coisa do momento. Eu ia frisar outra coisa aqui, por incrível que pareça, depois da pandemia, muitos pacientes meus chegam falando que vão no psiquiatra, vão no psicólogo, que estão tomando ansiolítico, estão tomando remédios, muitos. E aí, depois da pandemia, teve um grande agravo. A gente lida assim com a situação que é inesperada, né? E a gente realmente não
sabe como se adaptar a isso. E até hoje a gente não sabe de fato como lidar com isso, né? A gente está ainda sobrevivendo. Uma das questões também foi o confinamento. Isso é tendencioso, a gente vê até mesmo as bugadas que aqueles participantes de reality têm, porque ficam confinados muito tempo num certo ambiente. E aí a gente vê que, assim, fulano foi conversar com a psicóloga lá no confinamento e tal, tal. Então, assim, ficamos todos nós impossibilitados de sair de casa, de fazer funções básicas do nosso dia a dia. O ser humano, ele é muito de contato, né? Precisa do meio social para viver, para se sentir aceito, para fazer parte, enfim. E isso foi restringido, assim, de uma hora para outra. Eu acredito que isso também veio a desencadear essa ansiedade. A princípio é uma ansiedade, mas depois vem as doenças com um pano de fundo, né? Porque tipo, a máscara caiu, agora que tudo normalizou, aí as pessoas vão se mostrando realmente como que elas ficaram após esses confinamentos. Eu acredito que tenha sido isso daí também, entendeu? E aí, outro mito, depois do tratamento não tem risco de uma nova tentativa de suicídio. Não é bem assim. É necessário sempre estar em alerta. Essa pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento por um certo tempo, né? E esse tratamento, ele, independente dele ser psicológico... Fulano tava tão bem, tava aqui conversando comigo, de repente aconteceu isso, a gente escuta muito também, né? Isso, exatamente. Assim, a gente tem muitos casos que a pessoa sinaliza, mas também tem muitos que a pessoa não sinaliza. De repente, entre aspas, acontece de repente pra gente, né? Mas pra ela já poderia estar pensando sobre isso há algum tempo, né? Então, assim, existe um tratamento, né? Eu trouxe até alguns canais aqui que eu vou mostrar no final, onde a pessoa pode recorrer. Um outro ponto, as pessoas costumam falar que falar sobre suicídio induz as pessoas a tirarem a vida. E não é assim, certo? Não é dessa forma. É necessário falar sobre isso, é necessário quebrar esse tabu para que as pessoas que tenham essa ideação saibam que elas estão sendo acolhidas. A gente, quando fala sobre esse tema, a gente não está induzindo ninguém. E acontece de uma pessoa tirar a própria vida depois de uma conversa, algo do tipo, é porque esse pensamento já existia ali há algum tempo. Muito pelo contrário, quando a gente fala sobre isso, a gente abraça a pessoa se sente acolhida, a pessoa entende que a dor dela é importante. As pessoas chegam a esse ponto porque sentem que conversaram com o outro e que o outro minimizou a dor dela. E também tem um grande mito, as pessoas costumam pensar que quem pensa em se matar, elas não ficam tristes o tempo todo. Então, isso não é um sinalizador. E também puxa para outro ponto. Não necessariamente as pessoas que estão com depressão, elas vão tirar a própria vida. São duas coisas diferentes. E também quem tem depressão não fica triste o tempo todo. As pessoas, elas às vezes conseguem viver uma vida normal e ainda assim estarem depressivas. Então assim, uma pessoa que fica triste o tempo todo, ela não necessariamente vai tirar a vida, e quem tirar a vida não necessariamente está triste o tempo todo. E aí também, para a gente finalizar essa parte dos mitos, eu queria trazer um último ponto, né, que a gente também já falou sobre ele um pouco, que quem pensa em suicídio é fraco, ou falta de Deus, ou frescura, ou qualquer coisa do tipo. Não é. Né? Alguns estudiosos aí consideram realmente esse pensamento um pensamento disfuncional, um pensamento que está doente de alguma forma, e doenças assim como a ansiedade, como a depressão, elas são imprevisíveis. Não significa que uma pessoa que pensa em tirar a própria vida é fraca. Não é. Às vezes é a única possibilidade realmente que a pessoa enxerga para fugir daquela dor, daquele problema. Nunca vai poder julgar isso. E assim, também não é falta de Deus, né? A gente aqui no Brasil é muito religioso, né? E aí a gente conhece alguns casos de pessoas que tiraram a própria vida que
estavam na igreja de domingo a domingo, né? E a gente... Tem os casos um também, caso... né? A gente escuta muito falar, vale, mas fulano é palhaço, é humorista e tem depressão. Tem muito caso de humoristas que tem depressão, né? Um, não é dois, não, são muitos. A Exatamente. gente vê o próprio Whindersson Nunes teve problema, né? Charlie Chaplin também era um cara que teve problemas com relação a tanto mudanças de humor, como a própria depressão, né? Isso. O próprio Renato Aragão, a convivência com ele também é bem complicada, né? Então são pessoas que eram para ser leves, era para ser assim mais fácil o trato, e às vezes elas são muito fechadas, né? Difícil de ultrapassar aquela barreira que elas talvez usam o humor para como se comunicar. Talvez sinalizar alguma coisa que internamente não tá tão bem, né? Trouxe também aqui um ponto sobre o que fazer e o que não fazer. Primeiro, vamos falar logo do que é necessário fazer, certo? O primeiro ponto é direcionar essa pessoa para profissional capacitado, certo? Práticas de exercício físico também, né? As meninas vão falar aí, práticas de exercício físico, alimentos balanceados são necessários e eles podem ajudar, sim, no tratamento. Então, a pessoa ela precisa, de fato, ser acompanhada por profissionais que sejam capacitados, certo? Então, assim, o primeiro ponto é quando a gente sabe de alguém que está nesse estado, né, direcionar para um profissional capacitado, psicólogo, se o psicólogo achar necessário também, a gente pode direcionar para um psiquiatra para fazer tratamentos através de medicação, enfim, mas assim, a pessoa tem que ter um respaldo aí, tem que ser respaldada por profissionais capacitados, certo? E aí o que não fazer, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu tô falando aqui muito sobre a gente ter empatia, sobre a gente acolher a dor do outro, né? A gente saber respeitar esse momento, mas a gente também tem que tomar consciência, né? Assim, que essa pessoa ela precisa de um profissional e não de um amigo, certo? E assim, eu quero ser bem incisiva nessa parte, principalmente, porque há um tempo atrás, no Instagram, existia uma prática em relação a isso, do Setembro Amarelo, de abrir o story e colocar lá. Se você já pensou em tirar sua vida, eu tô aqui para lhe escutar e tal. E assim, de fato, é uma iniciativa bacana, tá? Mas a pessoa ela não vai poder se manter num tratamento só com a tua escuta, não. Ela vai precisar de um profissional capacitado ainda assim. E, assim, pessoas leigas, né? Mesmo que você esteja cheia de boa intenção para ajudar, se você não for capacitado, você não vai poder ajudar aquela pessoa. E muitas vezes pode ser que até pior, sabe? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Pessoas que não são capacitadas, elas não podem fazer isso. Você vai estar sendo realmente assim imprudente com o outro, com a vida do outro. Escuta, tem empatia, acolhe a dor, mas fulano, isso é sério. Já procurou a ajuda de um profissional? Tenta de alguma forma direcionar, mas você não vai poder ajudar a pessoa por mais cheia de boa intenção que você seja, certo? Isso vale também para instituições religiosas, né? As igrejas, elas podem acolher essas pessoas, né? Dependendo da fé de cada um. As pessoas, elas podem ser acolhidas nas igrejas, enfim. Mas é necessário também que essas instituições, elas tenham consciência de que elas não podem tratar a pessoa daquela forma, somente, certo? Não tirar a responsabilidade do profissional que vai fazer a terapia correta de acordo com o nível da doença, né? Porque o estágio da doença. Exatamente. E assim, muitas vezes também a pessoa
não precisa, não necessita só de terapia, precisa realmente de um tratamento com medicamento e assim, nem o psicólogo pode receitar um medicamento. Então, assim, a gente tem que direcionar já para o psiquiatra. Enfim, então, assim, quando você tem esse pensamento, você está sendo extremamente Porque, assim, responsável. a maioria pensa que é só escutar. Não é escutar o que a pessoa está falando. A pessoa vai ter, por detrás ali, vai ter todo um tratamento, né? Exatamente. E Exatamente. geralmente é de uma equipe multidisciplinar, aonde entra um psiquiatra, um psicólogo, entra Atividade nutricionista, entra um profissional que vai orientar a atividade física correta, adequada, porque se existe uma pessoa que está depressiva, que está ansiosa, e ela vai fazer qualquer atividade que seja, será que vai resolver? Será que é a atividade que vai dar o bem-estar que ela precisa naquele momento? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, a equipe multidisciplinar, com todos esses profissionais, vai ajudar no melhor tratamento, né? Esse aqui é o fato. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, certo? Eu vou contar um fato aqui que tem um pouco a ver disso que a gente está conversando. Eu tenho uma amiga que recentemente ela descobriu um câncer de mama. É muito comum também um paciente que recebe um diagnóstico de câncer de mama, ele levar o choque da descoberta e aí depois ele entra num estágio depressivo, né? Porque ele não, é uma situação nova, ele sabe que vai ter uma batalha com a doença e ele não sabe como vai ser esse comportamento dele com o tratamento do câncer, da quimioterapia. E aí, assim, eu já tenho experiências, porque já peguei alunos portadores de câncer, né, em alguns variados, e por saber como funciona, eu só escutei. Deixei ela descarregar, falar do que ela achava que ia ser, de como que ia ser. E uma coisa, mesmo eu sendo profissional, eu falei para ela, não escute ninguém, certo? Procure o seu oncologista. Tire todas as dúvidas com o seu oncologista, porque somente esse profissional, ele vai conversar com você, né? E vai tirar as suas dúvidas. Entende? Então, assim, qualquer coisa que eu fosse falar, mesmo eu sabendo, né? Mesmo já tendo tido experiências, mas qualquer coisa que eu falasse para ela poderia agravar a situação, né? De desestabilizá-la ainda mais, de deixar ela mais preocupada. Então, o momento não é esse. Se você percebeu alguém que está depressivo, ansioso, não banaliza isso. É isso que a gente está tratando aqui. Não banalizar esse momento dessa pessoa. Escutar e, ao mesmo tempo, dizer para ele, procura ajuda profissional. É importante ter ajuda profissional. Exatamente. Mesmo que você tenha a consciência do que você está falando, mas não adianta queimar a etapa. Você tem que procurar ajuda profissional. Exatamente. Né? Eu queria só deixar os canais que as pessoas têm, né, assim, de forma gratuita. Tem a possibilidade de procurar algum desses canais para procurar ajuda, enfim, né, para procurar uma ajuda capacitada, uma ajuda profissional aí que possa dar suporte nesse momento, né? A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que ele funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, e qualquer pessoa pode entrar em contato com esse centro através de telefone, e-mail ou chat. E aí o telefone é o 188, certo? E também pode acessar o site www.cvv.org.br. Também os órgãos públicos físicos, né, que são os CAPs,
as UBS, né, que são as unidades básicas de saúde, que são aí subsidiadas pelo SUS, que é gratuito. Que todo mundo tem acesso. O CAPS tem profissionais super capacitados. Isso. E tem as UBS também, que são as unidades básicas de saúde, né? Que a pessoa pode procurar, ela vai ter acesso a atendimento psicológico, vai ter acesso a atendimento psiquiátrico e é gratuito, certo? E também é importante falar que se uma pessoa, né, presenciar alguma emergência ou alguma urgência, né, de ver a pessoa já na tentativa por medicamento, ou seja, por qualquer que seja, se a pessoa presenciar alguma emergência desse tipo, é importante chamar o SAMU, certo? Porque essa pessoa ela vai precisar de um atendimento mais urgente, né? E o SAMU também tem intervenções médicas aí extremamente capacitadas. Uma pessoa que vai procurar o CAPS, ela passa primeiro pelo posto de saúde de atendimento básico para ser encaminhada para o CAPS? Ou ela pode ir diretamente no CAPS? Pode ir diretamente para um CAPS. Ela pode, sim. Ou, dependendo da orientação do CAPS, né, eles podem orientar a procurar o posto de saúde ou eles podem também já fazer o atendimento local mesmo, certo? Mas o CAPS, ele está como um canal direto e de fácil acesso assim, à população, certo? E é isso, meu recado. Lari, que vai complementar aí sobre a alimentação e falar um pouco aí da alimentação relacionada a esse tema. Falei, né? Sou nutricionista da equipe, né? Vou falar primeiramente que assim que alguém recorre, chega a mim, a primeira coisa que eu falo, você precisa de um profissional, psicólogo ou psiquiatra, caso necessário, né? E você precisa de uma atividade física, não somente na parte da alimentação, mas uma equipe, tanto que a M3 Live surgiu justamente no começo da pandemia, porque a gente viu a necessidade das pessoas com ansiedade, com depressão, e aí a gente queria dar o nosso trabalho de uma forma que a gente pudesse ajudar, né, o próximo nesse momento que a gente estava passando. Na parte nutricional, como é que eu faço para ajudar a combater, né, depressão e ansiedade? Frutas cítricas, que são antioxidantes, a banana, que tem triptofano, chás calmante, né? E aí, então, a gente tenta introduzir alimentos que ajudam a diminuir, a combater, né, a ansiedade, a depressão, e evitar industrializados, alimentos com cafeína, tomar café. E aí, é uma forma que vai ajudar sim, vai ajudar a combater. Pessoas que têm insônia também. Então, tudo isso vai ajudar, né? Eu sempre friso na questão também da atividade física, que aí todo o conjunto a gente pode fazer um tratamento, né, para ela. Bom, gente, boa noite. Eu sou Suerda Farias, eu sou profissional de educação física, atuo como personal e sou também, né, faço parte dessa equipe fera aí, com a nossa nutricionista, Larissa Holanda, a Nicole Vitorino, nossa psicóloga, e eu. Bom, pensar na M3 Life é pensar num tripé, né? É uma saúde integrativa, que é onde a gente tem que perceber que não é só o corpo, existe uma mente que comanda todo esse corpo. Nós viemos falar de doenças causadas pela mente. Então, nosso corpo, ele apenas reproduz nossa cabeça manda. O que o exercício físico é, né? O exercício físico, hoje, ele entra nessa condição de combate da depressão e ansiedade e, ao mesmo tempo, no tratamento. Bom, a gente entende que existe atividade física e exercício físico. Um é igual ao outro? Não. Eu venho falando da diferença desses dois termos. Mas os dois ajudam? Sim, claro, né? Até porque o nosso corpo ele foi feito para o movimento. Falar de atividade física é todo o movimento que a gente tem com gasto calórico.
E falar de exercício físico é muito parecido também. Porém, são um elemento a mais, onde você vai servir como um remédio. Porque você vai ter dias predestinados, com horários predestinados, para fazer aquela atividade. Então, atividade física, eu estou fazendo um movimento de lavar um carro, lavar uma louça, varrer uma casa, caminhar, tá? Normal. É uma atividade funcional. Mas o exercício não, ele é elaborado para você fazer determinada hora, com aquele volume que a gente chama e a intensidade. Aí ele vai incidir na sua resposta como terapia, como remédio. A gente sabe que a depressão, ela é uma das causas de doenças mundiais, tá? Assim também ela tem uma relação com o sedentarismo. Geralmente, a pessoa que ela é sedentária, ela tem, além de outras doenças que ela pode desenvolver, a depressão. Que a Organização Mundial de Saúde determinou, né, fez uma estimativa, um estudo, que para o ano de 2020, doenças isquêmicas do coração e a depressão seria uma das maiores causas, não só de mortalidade, mas de afastamento laboral. Ou seja, essas pessoas, além de, né, poder vir a óbito por conta da depressão, a depressão também pode afastar essas pessoas do trabalho. É um dado muito importante, já que a nossa psicóloga, a Nicole, falou também sobre essas questões da depressão. E aí, onde é que entra o exercício? Ele entra como um ponto-chave, assim como a nutrição. A Larissa falou que alguns alimentos cítricos ajudam bastante em relação a níveis de ansiedade e depressão. O que a gente tem que entender é que o nosso corpo, a maioria dos nossos hormônios, eles são desencadeados pelo cérebro, né? E é onde tudo isso acontece. Então, é um efeito cascata. Os hormônios, eles viram estímulos, né? Estímulos elétricos, e aí se transformam em estímulos mecânicos. Então, também foi o que a gente conversou lá no começo da live, né? Que também existe uma certa relação de alguns pacientes evoluírem a depressão por questões hormonais. E aí o exercício, ele faz essa modulação hormonal. De que forma? Transformando esses hormônios a níveis cerebrais a estímulos químicos e mecânicos. Entende? Então, assim, através do exercício, vai ser liberados vários hormônios que dão sensações de prazer, satisfação, bem-estar. E aí, por isso que o exercício ele é tão indicado para as pessoas que têm depressão e ansiedade. A gente vê a serotonina, né? A gente vê a melatonina, a gente vê a endorfina, que são hormônios importantes e que existe uma relação de baixa desses hormônios para pacientes que têm depressão e alguns quadros de ansiedade. A depressão, ela tem estágios também. A ansiedade também, ela tem estágios, né? Pessoas que elas têm essa patologia, às vezes se alimentam mais, sentem mais vontade, ou outras acabam por se alimentar menos e ficam precisando de nutrientes, precisando de... Então, vai de acordo com cada paciente, né? E aí, a gente também entra nessa parte para poder ajudar. E realmente, assim, não tem como pensar no bem-estar psicológico fora do corpo, né? O nosso bem-estar está no o nosso corpo, ele precisa de todos esses hormônios produzir realmente essa sensação de bem-estar. Então, tá tudo muito interligado. Não pode trabalhar sem a psicologia e nem a educação física. A educação física não pode trabalhar sem a psicologia e nem a nutrição. Ou seja,
é um combo que aí assim a pessoa pode fazer um bom tratamento. Exatamente. Outro dado importante é que a falta, né, não ter aptidão física, ela também prejudica 14% das pessoas adultas, certo? E 83% dos adultos jovens, né? Então, assim, é algo muito preocupante, porque, principalmente aí depois da pandemia, que o surto da depressão, né, se acentuou mais e da ansiedade também. Então, para mostrar que a parte mental e física, elas sempre trabalham juntas, né? E tão importante a gente ter o apoio da nossa colega aí, Nicole Vitorino, como psicóloga, porque a gente recebe muitos pacientes, as meninas chamam de pacientes, eu chamo de alunos, né? Que tem problemas com ansiedade. E onde é que a gente percebe isso? Na consulta, tá? Cada uma de nós, o paciente passa por cada uma consulta com cada uma das profissionais. E aí a gente identifica, através da consulta, se ele está ansioso, por que ele está comendo mais? Está comendo mais porque está ansioso? Por que determinados tipos de alimento ele tem maior afinidade? Pode ser aí uma ansiedade, entende? Então, assim, dentro da M3 Life, quando a gente vai lançar os protocolos individuais para cada paciente, a gente tem esse cuidado de identificar a questão da ansiedade e da depressão. Justamente porque, como a Nicole falou, nem sempre a gente consegue identificar. Eu posso identificar uma ansiedade, mas aí a Nicole pode ir lá e identificar uma depressão. Por quê? Por ela vivenciar mais, por ela já ter experiência, ser a área dela. Aí a gente senta e conversa, olha, eu identifiquei isso daí. Vou citar um caso bem interessante, que foi isso que eu contei lá no começo. Às vezes, você chega no médico e ele pergunta, você está fazendo atividade física? Está fazendo exercício? Está fazendo caminhada? Está fazendo... E a pessoa fala assim, não, eu não estou. Aí, se ela tem um quadro de depressão, o que que o médico vai dizer? Tem que fazer exercício físico, faz parte do tratamento, né? E ele sai com essa dúvida, poxa, mas o que que eu devo fazer? Porque determinada modalidade pode causar uma euforia, pode não ser tão benéfica por ele estar no momento de um quadro depressivo ou de ansiedade muito alto. Então, assim, cada caso é um caso. O que é certo é procurar apoio, né, ajuda profissional, porque é o profissional, através da escuta, da experiência, ele vai identificar o que é melhor para aquele paciente, né? Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa está num quadro de ansiedade muito alto e muitas vezes elas não conseguem levantar da cama. O que seria indicado para ela? Quais são as atividades que são indicadas para ela? Indicado ela fazer uma caminhada leve, até mesmo dentro de casa, até ela se sentir segura, até ela se sentir confortável. Fazer alguns exercícios musculares leves, como cadeira, ou sentar e levantar de uma cadeira, fazer movimentos de ponta do pé, alongamentos. Então, são situações de exercício que vão relaxar essa pessoa e não deixar ele mais eufórico, mais não receptivo àquelas modalidades, entendeu? Então, assim, dentro de cada estágio da depressão, da ansiedade, você vai dando situações para que aquele paciente ele venha evoluindo bem dentro da sua perspectiva de abordagem, né, do seu tema. Pessoas que desejam emagrecer, que já vêm com esses traços de ansiedade. Por já terem tentado e terem se frustrado,
A associação que ela faz dela com o outro, isso também gera uma ansiedade. E em muitos casos também pode gerar uma depressão, né? Eu já tentei de tudo para emagrecer, eu não consigo. Eu gosto de comer coisa doce, alimentos doces. E a gente já identifica uma ansiedade. Quantos quilos eu vou perder, né? Na consulta ainda. Então, assim, é muito comum a gente identificar esses gatilhos de ansiedade. Exatamente. Lembrando que o exercício físico, ele permuta da saúde para a estética. Ele permuta do trabalho mental ao trabalho físico. Então, toda vida que eu for pensar no exercício físico, eu tenho que pensar que ele vai atuar tanto na saúde mental como na saúde física. Mas a palavra-chave sempre é saúde. A Exatamente. gente não desassocia nunca, né, da saúde. É muito importante. Exatamente. Então, o sedentarismo, gente, ele vai trazer, eu já falei um pouco, mas eu vou voltar a ser mais incisiva também. Para se exercitar hoje, não é só o status. Tá pago, tá feito, fui na academia, não sei o que do shape. Não. Se Tem que treinar, tem que procurar. postar, né, Su? Se for treinar, tem que postar para dar certo. Não é bem por aí, tá? Também faz parte, né? É um trabalho motivacional. Mas o que eu quero dizer para vocês que estão no exercício físico, ele vai trabalhar na sua saúde mental. E a gente também tem que pensar que o sedentarismo, ele é uma doença mundial, né? Por que vocês acham que o nível de obesidade está tão alto, né? E só vem aumentando? Eu pensei, juro, sabe, Nicole, eu pensei que com essa pandemia as pessoas iam cair na real. É agora ou nunca, sabe? Mas não, infelizmente, ainda é uma parte muito pequena que teve essa consciência de procurar fazer atividades, exercícios físicos para a melhoria da sua saúde. E é preocupante, né? É muito preocupante, porque a gente está tendo agora o reflexo de toda essa carga de preocupação que veio da pandemia. E, ao mesmo tempo, esses starts estão vindo mais frequentes agora. Como se a máscara tivesse caído e agora todo mundo se revela mais ansioso, mais depressivo, mais estressado. A gente vê que as pessoas estão sem paciência alguma, empatia alguma, né? E assim, como é que faz? Porque se eu já tô com esses sinais e se eu não me cuidar, isso vai gerar uma doença aí, né? É bem provável que sim. Desejo que não, mas bem provável que essa doença, esses sinais possam vir desencadear uma doença no futuro, né? E se cuidar, gente, ó, é o que eu falo, cuidado é bem mais barato do que o reparo. Não tem jeito. Isso é muito É válido também difícil. para a saúde mental. Né? As pessoas acham que ainda tem muito preconceito, as pessoas ainda acham que terapia, que procurar psicólogo é só coisa de doido, né? E não é bem assim, né? A nossa Não. mente também ela precisa de reparo. Se a nossa mente não vai bem, nosso corpo não vai bem, a gente não consegue fazer a prática do exercício físico que a gente quer, a gente não consegue reprogramar a necessidade de comer o doce, né? Se aquela vontade de comer o doce está vindo em excesso, é porque existe alguma falta, né? Enfim, então
também a saúde mental ela precisa desse reparo e ela precisa dessa manutenção, né? Então, assim, não vamos deixar para buscar terapia também só quando o estrago tiver feito, né? Vamos dizer assim, numa linguagem bem popular. Então, é necessário, terapia não é coisa de doido, todo mundo precisa, todo mundo tem problema, todo mundo já ficou estressado, já ficou ansioso, né? Alguma vez na vida. E aí, para a gente não deixar esse quadro se agravar, a gente precisa realmente trabalhar nesse reparo, né? A gente precisa estar conversando, falando sobre tudo o que vem acontecendo com a gente. Eu acho que é tudo. Eu falei, a Larissa já foi embora, já vazou. Diz assim, é isso. Deixar todo mundo bom da cabeça, bom do físico e no shapezinho também, por que não, né? No shapezinho também, de vez em quando. Exatamente. Pois eu acho que Tá, então me despeço aqui também. Obrigada. Nicole, obrigada. Participação de arrasou, como a senhora sempre arrasa. Tchau, obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Tchau.